A paz do Senhor, meus amados irmãos, irmão Leandro aqui do canal, isto é o Evangelho. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18, está escrito: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos confiou o mistério da reconciliação. Bom, quando falamos sobre religião, podemos encontrar muitos termos e definições que tentam de alguma forma explicar o que é a verdadeira religião. Veja, há algumas definições que podemos encontrar em alguns dicionários que tentam elucidar e nos dar uma luz do termo religião. Por exemplo, alguns dicionários dizem que religião é a crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano, e o qual se deve respeito e obediência. Já outro diz que religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral chamada igreja. Agora, em um dicionário histórico religioso, eu encontrei uma definição que diz que religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É um culto que aproxima os homens de entidades que são atribuídos poderes sobrenaturais. Há uma crença em que as pessoas buscam satisfação nas práticas religiosas ou na fé para superar sofrimentos e alcançar felicidade. Bom, como podemos ver, há muitas opiniões sobre o que seria a verdadeira religião. Mas o que a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, tem a dizer sobre tudo isso? Para as Sagradas Escrituras, o que é ou quem é a verdadeira religião? Bom, antes de vermos o que a Bíblia nos revela, há uma definição que encontrei em um dicionário etimológico, eu acho que o nome é esse, que diz que a origem da palavra religião, ela vem do verbo latino religare, que significa religar. Assim, religare teria o sentido de ligar novamente, de voltar a ligar ou de religar. Nesse caso, o termo era utilizado como um ato de voltar a unir o humano com o que eles consideravam como divino. Ou, em outras palavras, ligar de novo o homem a Deus. Bom, vemos então que há muitos termos para a palavra religião. Mas eu quero me utilizar aqui desse último termo que encontrei nesse dicionário e também das Sagradas Escrituras para mostrar a você a verdadeira e a mais pura religião. Para começarmos, após o maior desastre da humanidade, a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o mundo se tornou pecador e a viver debaixo dos juízos de Deus. Em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que a partir dali todos se tornaram pecadores e destituídos foram da glória de Deus. Isso foi o que o pecado nos fez, nos separou de Deus, e agora, separados de Deus, a humanidade não poderia mudar por si mesma a sua própria condição. Nos perdemos e não há nada que pudéssemos fazer para reverter essa situação de morte e juízo que pairava sobre as nossas vidas. E aqui eu já quero deixar bem claro que nenhum sistema de leis ou conjunto de princípios, crenças e práticas religiosas de alguma religião foi capaz de mudar a vida dos homens, de derrubar a grande barreira que nos separava de Deus. É então que a Bíblia declara que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio do seu Filho Jesus. Deus nos reconciliou com Ele por meio de uma lei, por meio de um conjunto de crenças? Não, mas pela pessoa imaculada do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Sem deixar dúvida, a Bíblia apresenta a Jesus como o único meio de salvação para os homens. Em Atos, no capítulo 4 e verso 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em qual devamos ser salvos. Não há mais ninguém
que tenha autoridade para salvar os homens, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado e que Deus fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, diz Paulo em 2 Coríntios. Só Ele, Deus, só Ele pode mediar entre Deus e a humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo deixa claro em Timóteo capítulo de número 2. Jesus é a verdadeira religião, pois só Ele foi capaz, pelo seu sacrifício, de nos levar até a presença de Deus, desfazendo a inimizade que havia entre nós e o Criador. Em Efésios capítulo 2, verso 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, estão pertos pelo sangue poderoso de Jesus. Toda vez que a Bíblia faz referência ao sangue de Cristo, ela está se referindo ao sacrifício redentor de Cristo na cruz. Pela sua obra na cruz, Cristo trouxe salvação a todos os que creem. E agora eu pergunto a você, qual a sua opinião acerca de tudo isso que coloquei diante de você? Você permanecerá indiferente a tudo que Deus fez em Cristo por você? Ou você foi, mas agora você que foi tocado por esta palavra, mas se acha indigno ou pecador demais para ser salvo, o Evangelho se destina a você. Só Cristo pode preencher o vazio da tua alma e te levar a experimentar uma mudança de vida que nenhum sistema mundano, riqueza ou prazeres poderá fazer. Venha, Cristo te chama. Agora eu peço a você, compartilhe essa mensagem, pois há muitas vidas distantes de Deus.